No ano passado, a RX 6600 era o maior custo-benefício que tinha pra comprar, principalmente pra quem queria só jogar ali no Full HD, tranquilo, não pagando muito caro uma placa de vídeo. Ela custava ali na média dos R$ 1.200 mais ou menos, em eventos aparecendo até abaixo de R$ 1.000, pra você ter uma ideia. Claro que era mais raro, mas acontecia. O grande problema é que ano passado mesmo ela parou de ser fabricada e recentemente o preço dela disparou, saindo desses 1.200 pra 1.500, R$ 1.600, e as promoções quase que pararam de aparecer. Só que essa placa aqui, RX 7600, tem sido o maior custo-benefício de 2025 e eu vou te explicar o porquê. Essa placa aqui custa na média dos R$ 1.700, R$ 1.800 mais ou menos, mas acredite se quiser, eu paguei R$ 1.380 com frete grátis nela. Foi uma promoção que apareceu lá no meu grupo de ofertas e, como eu disse, é algo mais raro, mas às vezes acontece. A RX 7600 tem algumas vantagens em comparação com a 6600. Ela tem frequência maior, frequência de memória maior, também tem mais núcleos, o que torna ela cerca de 20% melhor que a RX 6600. E considerando que a 6600 atualmente está mais ou menos no preço da 7600 em promoção, ali nos 1.599, faz muito sentido pagar a mesma coisa para ter mais 20% de desempenho, né? Em jogos, isso traduz na média ali de 15 a 20 FPS. Parece pouco, mas pode ser a diferença de rodar um jogo de 15 para 30 FPS ou de 40 para 60 FPS. Claro que vai depender do cenário, mas é um bom respiro e mantém a placa viva por mais tempo também, né? Porque alguns jogos que não rodam tão bem na 6600 podem rodar tranquilamente na 7600, principalmente em configurações mais altas. Para quem não liga de rodar tudo no talo, 1080p no Ultra 60 FPS, ela vai rodar de tudo até com processadores mais tranquilos, e processadores mais baratinhos como o Ryzen 5 5500, mesmo ele sendo PCI 3.0 e ela 4.0, né, abaixando um pouquinho o desempenho dela, ainda se torna um baita custo-benefício. A gente sabe que placas de hoje em dia usam e abusam de tecnologias de upscale e várias outras coisas, e essa placa tem suporte para FSR3, o que pode dar um boost em vários jogos e manter ela até viva por mais tempo, como eu já disse antes. Então ela roda Cyberpunk no Ultra, Hogwarts Legacy, Black Myth Wukong e todos os jogos em boas médias de FPS, e isso tudo usando um Ryzen 5 5500, um processador de R$500 e até 450 em ofertas para você ter uma ideia. Então com um PC ali de 3.500 mais ou menos com essa placa, atualmente você roda de tudo em Full HD. Também é uma boa opção para quem tá no vídeo integrado, tipo um 500 GT ou um 8600G e quer sair desse vídeo integrado, né, dando um upzinho ali no computador. Essa placa é muito legal para isso também. Muita gente faz isso. Também para quem tem processadores um pouco mais fortes, 5700X, o 12400F, ou para M5 com Ryzen 5 7600, opções com 14400F, processadores de entrada, né, um final ali de entrada. Para quem não tá querendo gastar R$10.000 no PC e ainda jogar de tudo no Full HD e vários jogos no Ultra, a maioria deles, das mais baratas, essa aqui tem sido a melhor opção atualmente. O 8GB de VRAM é uma coisa que preocupa muita gente e é sim um ponto muito importante para prestar atenção. Isso aqui diverge muito, mas na minha opinião, e comenta aí qual a sua opinião sobre 8GB de VRAM pra gente discutir isso melhor. O 8GB vai depender do preço, da placa e do seu objetivo. Por exemplo, não adianta você ter uma placa fraca com muito VRAM. É o caso da RX 580 chinesa, que recentemente fizeram ela com 16GB de VRAM, porque mesmo que ela tenha VRAM, ela não tem força suficiente para aguentar jogos em Quad HD, que é algo parecido com a RX 7600. Ela é sim uma placa bem forte pro Full HD, aguenta algumas coisas em Quad HD, mas bem mais focada pro Full HD. Mas pra galera mais do custo-benefício, PCzinho ali de 3.500 mais ou menos, que eu já falei, pode faltar desempenho para vários jogos em Quad HD, principalmente em lançamentos mais pesados. E esses lançamentos também estão consumindo cada vez mais VRAM. E isso até em Full HD, o que pode ser um problema a longo prazo. Para quem quer jogar tudo no Ultra com os gráficos no máximo, considere sim gastar mais em uma placa de vídeo, porque o 8GB de VRAM pode ser sim um problema para você e nem tá tão longe disso. Esse problema de VRAM já começou a aparecer levemente em Full HD, dá pra notar isso na RTX 5070 Ti de 16GB, comparando com a sua versão de 8GB. E em Quad HD isso já tá bastante perceptível, são vários cenários, vários jogos que 8GB já começa a ser um problema, e tem crescido cada vez mais. Mas muitas pessoas querem só jogar seu jogo tranquilinho em Full HD, não ligam de ter que abaixar um pouco os gráficos em jogos mais pesados, ou não ligam ali de ligar um FSR para ter mais FPS, e para essas pessoas, que são muitas, 8GB de VRAM ainda vai durar muito tempo. E se isso não fosse verdade, se 8GB não rodasse mais nada em Full HD, como tem gente que acredita nisso, a GTX 1650 de 4GB de VRAM não seria o top 4 placa de vídeo da Steam. Mas cuidado, não vai pagar muito caro em 8GB de VRAM, né? Porque eu falei essas coisas que 8GB de VRAM é a melhor coisa do mundo também, né? Aí eu tenho que concordar com essas pessoas.
pessoas. Pagar caro pra ficar limitado muito cedo, muito rápido, aí é sacanagem, né? Que é o caso da RTX 5070 Ti de 8GB que eu já citei. Ou pagar R$2.500 em uma placa de 8GB, aí realmente é complicado. Essas placas rodam sim todos os jogos, mas muitas vezes você vai ter quedas de FPS em Quad HD, em alguns cenários até em Full HD. É importante destacar que quanto mais VRAM você tem na sua placa, mais ela vai ser utilizada pelo sistema. Então tem pessoas que acreditam que pelo jogo dela tá usando 12 de VRAM, uma placa de 8 não vai aguentar. Não é assim que funciona. Eu ainda entendo pegar uma RTX 5060 ou uma 9060 XT de 8GB por R$2.000 em ofertas que elas aparecem, mas eu não passaria muito disso com 8GB de VRAM não. Eu evitaria, pegaria uma placa ali com 12, ou esperaria um pouco mais uma oferta para 16GB com uma 9060 XT, para evitar problemas a longo prazo, principalmente pagando tão caro uma placa. Ainda falando de VRAM, mas a versão XT da 7600, ela é uma placa com 16GB de VRAM, aí você pensa, 7600, 16GB de VRAM, tudo que eu preciso. Mas não é bem assim. Ela é muito mais cara, mas não tem desempenho suficiente que justifique tanto VRAM, o que vai fazer você pagar mais caro para ter a mesma média de FPS. A própria 5070 Ti de 8GB que eu já falei mal, desempenha melhor que essa placa mesmo tendo menos VRAM, para você ter uma ideia. Então VRAM não importa, até começar a faltar. Aí vai importar bastante. Então a RX 7600 se tornou a queridinha de 2025, muito pela queda da RX 6600. E infelizmente não tem placa nova barata atualmente dos lançamentos. A média atual dos preços ali é de R$1.700, R$1.800. Isso em uma nova placa para Full HD, obviamente. Nesse preço atual, ela não tem nenhuma competidora em mercado muito aparente. 3060, 4060, 5060 estão custando ali nos R$2.000. A RX 6600, que seria a competidora, tá ao mesmo preço. Às vezes, mas é raro, aparece por 1.350, aí compensa um pouco mais. 6650 XT não tem mais em mercado, aparece às vezes um pouquinho de estoque, mas quase nunca tem. 9060 XT também, acima dos R$2.000. E talvez a maior competidora, a Arc B580 da Intel, com 12GB de VRAM, porque ela também custa ali seus R$2.000, R$2.200 às vezes, mas na média dos R$2.000, e aparece em ofertas por R$1.800. Essa Arc B580 tem basicamente o desempenho de uma 4060, só que com 12GB de VRAM, o que pode dar um respiro para ela, principalmente em Quad HD. Ela não é focada pro Quad HD, é uma placa mais pro Full HD, mas tem sim desempenho para vários jogos em Quad HD. Não todos no Ultra 60 FPS, mas você consegue jogar em Quad HD com ela, e até melhor que uma 4060. Essa placa foi muito controversa no seu lançamento, ela dividiu bastante cenário, de gente que amava e de gente que odiava, ainda tem. Muito por drivers, manter um desempenho mais estável, também tinha reclamações de processadores mais de entrada não rodarem tão bem com ela. Ela tinha boas médias de FPS, mas tinha mínimos muito baixos. Mas se você tem essa placa, comenta aí pra gente saber a sua experiência. Isso é muito importante pra quem tá querendo comprar e tá com dúvida. Mas óbvio, eu destaquei só os problemas, ela também tem bastante qualidade, muita gente gostou dessa placa. Ela foi até agora o maior sucesso da Intel, foi bem elogiada, muito mais do que as primeiras placas que a Intel lançou. Eu particularmente gosto da placa, principalmente em preços mais baixos, quando ela aparece, torna uma competidora muito forte. Eu não pagaria ali R$2.100, R$2.200 nessa placa, evitaria até R$2.000, mas em promoções, R$1.800, R$1.750, às vezes que aparece, ela se torna muito interessante. Sobre promoções desse chip, e eu digo chip porque essa placa em si tem vários modelos, né, da XFX, Gigabyte, Triple Fan. Essa aqui eu acho muito bonitinha, ela é Dual Fan, uma menorzinha, mas lembrando que elas vão ter o mesmo desempenho, só vai mudar a questão de arrefecimento, tamanho, né, obviamente. A RX 7600 aparece frequentemente por R$1.699, as melhores promoções mais frequentes são ali de R$1.599, R$1.620 mais ou menos, e se você for o cara mais paciente, gosta de esperar até aparecer o melhor preço possível, e essa aqui que eu peguei foi 1.380, como eu já falei, com frete grátis. Apareceu lá no grupo de ofertas, muita gente pegou, muita gente aproveitou essa oferta, tinha gente pegando mais de 3 placas ao mesmo tempo, porque tava muito bom o preço mesmo, e o grupo de ofertas tá na descrição. Então, levando em consideração ofertas e o preço base dela ali, dos 1.900, né, ela às vezes aparece por 2.000, eu não pegaria essa placa por R$2.000, isso falando do preço à vista, tá? Parcelado é um pouco diferente. Para quem quer já pegar de uma vez, não quer ficar esperando oferta, 1.800 é o preço ok dela, parcelado deve ir pra ele pros 2.000 e pouco. Quem quer esperar um preço um pouco mais baixo, 1.699 já tá valendo, 1.599 aparece bastante, então eu esperaria um pouco mais, mas 1.599 muito legal nessa placa, esse modelo aparece bastante por esse preço. Se você tem mais dinheiro pra gastar, eu não compraria essa placa, porque tem opções melhores, até com mais VRAM em mercado. Eu vou deixar o link dessa placa na descrição, os outros modelos também que eu citei, B580 e vários outros. Grupo de ofertas na descrição, como eu já disse. Muito obrigado por assistir. Tô feliz com a minha nova plaquinha, que foi bem barata. Até a próxima e tchau!